Alô, amigos do canal Varal, estamos novamente aqui. Curte, compartilhe, participe conosco. Dê-nos a sua alegria, inscrevendo-se em nosso canal e acompanhando os nossos trabalhos. Outro dia eu vi uma pessoa revoltada com a vida. E ele virou e disse para mim assim, que é melhor estar no inferno com amigos do que no céu com os hipócritas. Mas não se esqueça que não haverá amigos no inferno, que também não haverá hipócritas no céu. Essa é a mensagem inicial. Consequentemente, nós temos a impressão de que ser bom é sofrer mais e não ser reconhecido no nosso mundo atual. Ser bom, você é um bobinho. A crença de que quem é do bem sofre mais é uma percepção comum, mas não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Embora as pessoas possam enfrentar desafios e sofrimentos, isso não significa que o sofrimento seja uma consequência direta de sua própria bondade. Ser bom é bom, ser bom faz bem. O sofrimento, ele é uma experiência humana universal e suas causas, elas são complexas e diversificadas, que envolvem fatores como as suas escolhas individuais, as suas circunstâncias externas e também, em algumas perspectivas, até mesmo um plano divino. É a grande realidade. Mas você sabe por que isso acontece? Pessoas boas, elas tendem a ser mais sensíveis e empáticas, que pode torná-las mais suscetíveis a perceber e se importar com o sofrimento alheio. A pessoa boa, ela pensa, ela vai mais adiante. Além disso, ela sofre mais quando são traídas ou decepcionadas. A pessoa fica no seu limite, no seu sentimento, porque ela é uma pessoa boa. Pessoas boas tendem, que nem eu falei, ser mais sensíveis, empáticas. Mas o que pode acontecer? Pode torná-las mais suscetíveis a perceber e se importar com o sofrimento alheio. Acabei de falar agora. Você se preocupa com o próximo. Além de você sofrer mais quando são traídas ou decepcionadas, você fica sentida. Você fala, eu não sou assim. Eu não aceito isso. Em resumo, a ideia de que quem é do bem sofre mais é uma simplificação de uma realidade complexa, uma realidade aberta. Sim, é uma grande verdade. A ideia de que pessoas más, elas se dão bem na vida, o que acontece? Ela é um questionamento comum, muitas vezes ligada à percepção que a justiça não é sempre evidente, não existe justiça. Às vezes a gente pensa na realidade, não é essa. Essa impressão, ela pode surgir porque o sucesso e o bem-estar, eles são definidos de maneiras diferentes. A visão são diferentes. E o que parece ser bom para uma pessoa pode não ser para uma outra pessoa. Além disso, a nossa sociedade, ela pode, em certos casos, ela recompensar com pessoas com comportamento que não são moralmente corretos, criando a ilusão de que a maldade é vantajosa, que o mal faz bem, que o mal te eleva. Não. Vamos lembrar que quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si próprio. Quem não se interage fica rejeitando
Todas as pessoas bons, os bons conselhos, está olhando apenas para si. Ela não está vivendo nessa vida que levamos. O tolo, ele não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Ele só quer saber de dar opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome, o que ele passa? Ele passa uma vergonha iminente. Ele vai estar sendo visto como uma pessoa má. A Bíblia, ela aborda as amizades ruins com alertas e com exemplos, enfatizando que más companhias podem corromper e levar a pessoa à ruína. Tudo que vai no caminho do mal é mal. Em Provérbios, em particular, essa passagem ele oferece muitos conselhos de como identificar e para que você possa evitar amizades prejudiciais, destacando que a escolha de amigos ela tem um impacto significativo na vida de uma pessoa boa, na vida dos seus procedimentos. A Bíblia ela fala sobre amigos que podem ser falsos, traiçoeiros e que podem levar aquela pessoa à ruína. Lá em Provérbios 14:20 diz assim: o pobre é odiado até por seu próprio vizinho, mas os ricos têm muitos amigos. Quem está lá em cima, no auge, é rodeado de pessoas, porém com muitas falsidades. Nós vemos a passagem onde a indignação de Asaf é expressa lá no Salmo 73 na Bíblia. Asaf se revoltou. Nesse Salmo, Asaf relata sua luta interna ao observar a prosperidade dos ímpios, enquanto ele, um homem justo, enfrentava dificuldades. Ele era justo, mas ele não aceitava ver o ímpio crescendo, se multiplicando. Então Asaf ficou indignado ao observar que aquelas pessoas ímpias pareciam prosperar e desfrutar de uma vida muito fácil, enquanto ele, um servo fiel, enfrentava dificuldades. Ele era uma pessoa boa, ele não aceitava aquilo, ele olhava, não pode acontecer isso. Ele questionou a justiça divina ao ver a aparente impunidade e o sucesso que as pessoas ruins, os ímpios, tinham. Enquanto ele, apesar da sua fidelidade junto a Deus, ele sofria, porque seu coração não aceitava aquilo. E essa comparação entre sua situação e a dos ímpios o levou a um conflito muito grande, um conflito interno, questionando o propósito da vida e a justiça de Deus. Em outras palavras, Asaf ele ficou indignado. Por quê? Porque ele sentiu inveja da prosperidade daquelas pessoas más, dos ímpios que não velavam por Deus. Ele viu os ímpios vivendo com aquela abundância, sem as dificuldades que ele enfrentava, que ele passava. E ele sentiu inveja daquela situação. Nós não devemos lembrar que a lei do retorno na Bíblia, embora ela não seja um conceito explicitamente formulado como tal, é frequentemente interpretada através de passagens que falam sobre a lei da semeadura, a semeadura e a colheita, que são ações e consequências e retribuição divina para aqueles que praticam o mal. Asaf se reconciliou quando ele foi lá no templo, e aí ele sentiu a presença do Senhor, e ali ele mudou completamente. Aquela visão que ele tinha, ele mudou, ele começou a perceber. E tudo isso que as pessoas fazem hoje é uma coisa muito passageira. A maldade, ela nunca vai além. A traição nunca tem prosperidade.
Tudo que você faz de mal lá na frente, não importa quanto tempo vai passar, não importa a situação que você está vivendo, mas se você fez o mal lá na frente, você vai ter o seu pagamento, o valor que você empregou. Porque a gente vai ali, é como se fosse um banco. Você vai colocando maldade, colocando maldade, colocando maldade. Aquilo vai crescendo aos olhos de Deus. E de repente, quando você vê os juros cobrados, a alta do valor que você jogou lá dentro, nesse banco da maldade, você vai ter a sua própria resposta. Você vai receber tudo de qualquer forma. Outro dia eu falei aqui neste canal, um dia para Deus pode ser 1000 anos, mas também tem um fator muito importante: 1000 anos para Deus pode ser um dia. Portanto, Deus é longâmino. Ele vai aceitando aquela maldade daquelas pessoas, a inveja, a perseguição, o ódio, e lá na frente ele vai ser cobrado. E a gente tem que refletir nesse sentimento. Isso não é uma questão que eu estou colocando, uma questão própria minha, não. Isso a vida ensina. A vida ensina, nos mostra que no dia a dia as pessoas acham que estão se sobressaindo. As pessoas acham que estão levando grandes vantagens, o que na realidade isso não existe. Isso não se aplica na vida terrena, porque aqui tudo que você faz, Deus vê, Deus olha, Deus contempla, Deus pensa, Deus é longâmino, Ele espera, passa. Mas se você não tiver o prazer de se arrepender e reconhecer o seu erro, que o caminho já começa por aí. É uma grande verdade. O caminho começa por aí. Se não arrependimento, não há perdão. Uma coisa conjuga com a outra. Uma coisa acompanha a outra. E se você não mudar, e você ficar contemplando aquilo e achando que, nossa, mas fulano, você viu, fulano é um corrupto, fulano agiu de má fé com ciclano, nossa, não, um dia tudo volta para aquilo que você fez, seja tanto no bem como seja também na maldade. Volta para você. Não pensa você que nada tem uma resposta de Deus. Quando você lança o bem volta para você. Se você lança o mal vai voltar para você. É uma coisa natural. Não é nem uma questão material, é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Isso acontece. É a vivência, o mundo ele é assim. A pessoa que às vezes comete um crime, ela fica 10, 20 anos foragida, de repente algo de sobrenatural acontece na vida dela. De repente ela tem aquela surpresa, a pessoa acaba sendo detida, acaba sendo presa, e ela vai ter que pagar tudo aquilo que ela deixou lá nas costas dela e no peso da pessoa que foi vítima. Portanto, meus amigos do canal Varal, obrigado por você estar conosco, obrigado por você estar nos acompanhando e dando essa satisfação. E nós já vamos partindo para 300 vídeos. Sim, nós já estamos caminhando aí para 300 vídeos, com uma grande aceitação. Ainda que eu reconheça, porque eu estou aqui na frente desta câmera falando com vocês, que quando você vai pregar a palavra de Deus é uma dificuldade tremenda. É difícil hoje no mundo moderno, principalmente na juventude, estar aceitando o conceito de que Deus é bom, que Deus é justo, que Ele existe.
Eu sei que você não faz parte disso. Por isso, fique até sempre ao fim conosco. Aqui nós queremos levar coisas boas. Nós levamos coisas massivas para que você possa se inteirar com o nosso canal. Assim sendo, eu termino aqui te agradecendo e peço que você se inscreva. Não simplesmente assista nossos vídeos, mas se inscreva lá. Dê um like, um positivo, faz um comentário. Aí no seu vídeo você vai ver aí um QR Code. Passa lá o seu comentário, fale conosco. Põe o seu celular aí nesse cantinho aí e mande um recadinho para nós. Assim sendo, eu agradeço a sua participação, certo de que você vai sempre estar conosco. O meu muito obrigado, que Deus nos proteja.